Shalom, queridos. É uma alegria estar com você de novo e eu queria compartilhar com você algumas diretrizes proféticas para esse ano, trazer um pouco de direcionamento para a tua vida logo nesses primeiros dias de 2021, porque nós sabemos que nós temos, lógico, um ano poderoso pela frente, onde o Deus eterno, Senhor de todas as coisas, vai abençoar a tua e a minha vida, mas nós também teremos desafios. Afinal de contas, nem tudo na vida são flores, e esse ano não vai ser diferente. E eu quero trazer para você, muito rapidamente, algumas direções para que você preste atenção durante a tua trajetória nesse ano. E a primeira grande verdade que eu quero liberar para a tua vida é que esse ano nós teremos uma onda de prosperidade que virá sobre a igreja por meio daqueles que se pautarem por princípios bíblicos. O Senhor tem nos mostrado que esse ano ele vai honrar de forma sobrenatural os esforços feitos pelo seu povo no campo financeiro. Aqueles que vivem princípios bíblicos da palavra terão milagres poderosos de prosperidade que Deus fará agora em 2021 e vão surpreender muitos na nossa sociedade, principalmente porque essa prosperidade virá da ação de homens e mulheres que acreditam nesses princípios bíblicos, principalmente na liberdade financeira. Uma grande onda de prosperidade vai envolver a igreja que seguiu os princípios bíblicos. E para que você guarde isso no teu espírito, eu quero que você guarde um versículo que é 2 Crônicas 20:20. E ali diz assim: "E quando se levantaram pela manhã, foram ao deserto de Tecoa. E enquanto estavam saindo, Josafá de pé disse: Ouvi-me, Judá e Jerusalém. Acredite no Senhor teu Deus, e você estará seguro. Creia nos seus profetas, e você prosperará." Então creia nessa palavra. A segunda coisa, 2021 será um momento de possibilidades incríveis e mundiais para a igreja. A pandemia, ela, com as suas restrições de mobilização, de encontros pessoais, encontros face a face de igrejas, cultos públicos, ela abriu as portas do mundo para que nós evangelizássemos, especialmente a Igreja do Senhor, mostrando que a tecnologia, e que através dessa tecnologia, nós poderíamos chegar a qualquer lugar do mundo e a qualquer pessoa do mundo, e o Evangelho quebrou uma barreira, que era a barreira das paredes e a barreira local. A possibilidade de chegar aos perdidos com a mensagem de salvação tomou uma expressão máxima esse ano, e esse ano será chamado o ano do evangelismo permanente. Nós vamos romper essa barreira e nós teremos uma nuvem de salvação. Mateus 24:14 diz assim: "Esse evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esse ano se inicia um novo tempo da igreja para o evangelismo mundial, usando plataformas tecnológicas. Entenda isso no teu espírito, as barreiras não existem mais. A distância não existe mais. Deus encurtou distâncias para que nós pudéssemos atingir massivamente todo homem de todo lugar dessa terra. E a terceira grande coisa, milagres serão a chave no futuro a partir de 2021. Entenda algo no teu espírito agora, e você que é líder, eu quero que você aplique o teu coração a essa verdade. No início da igreja, não era simplesmente uma pregação de homens, não era simplesmente uma palavra que saía de alguns homens, mas era uma demonstração de espírito e poder. E os milagres que aconteciam faziam com que o temor de Deus viesse sobre a sociedade, com que os homens entendessem que existia algo muito maior. E hoje, sinceramente, querido, nas igrejas nós temos muito blá blá blá. E nós temos muito pouca ação do Espírito de Deus. Esse ano Deus vai reverter essa história. E se você é alguém que, enquanto eu estou falando isso, o teu coração está ardendo, o teu espírito está ansioso no teu coração, entenda algo. Clame a Deus, busque. Paulo fala, busque com excelência os melhores dons. Um dos dons que a igreja precisa reaprender é o dom de milagres e o dom de maravilhas. Prepare-se, porque esse é o caminho para que multidões venham à igreja, para que multidões se cheguem a Cristo. Malaquias 3:10 já traz algo tremendo, mas eu quero que você guarde Atos 2:43.
Atos 2,43 diz, e foram todos tomados de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Deus tem um tempo de sinais, de maravilhas, de unção sobrenatural, de realização sobrenatural e de cura. Deus quer usar a tua vida. Quarta coisa, esse ano Deus abrirá janelas dos céus para que fluxos e desígnios divinos sejam realizados aqui na terra. Deus me mostrou e mostrou para alguns outros apóstolos e profetas um grande número de janelas do céu sendo abertas. E dessas caía muita chuva. E essa chuva era criatividade. Era uma unção de empreendedorismo que vinha sobre a igreja e sobre ministérios. E entenda, novas igrejas, novos ministérios, novas ações, novos empreendimentos do reino serão liberados esse ano pelo Espírito de Deus e você vai operar num novo nível. Prepare-se, porque esse ano Deus está abrindo janelas para a tua vida e escancarando tempos. Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E prove-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e vos derramarei uma bênção que te traga a maior abastança. Só em 2 lugares da Bíblia, somente em 2, as janelas do céu são mencionadas. Malaquias 3,10 e Gênesis 6, quando o dilúvio vem. E eu quero que você receba essa revelação no teu espírito. Quando Deus fala de janelas dos céus, Ele fala de algo que virá sobre a tua vida, que num primeiro momento suprirá a necessidade, mas não vai parar no suprimento, vai jorrar mais, 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 mais e mais, até que a terra, que é a tua necessidade, não suporte mais, não absorva mais. E então aquilo vai começar a subir de nível. Isso são janelas dos céus abertas sobre a tua vida. A sexta coisa que eu quero que você entenda, o sexto direcionamento, é algo um tanto quanto sério. E nós viveremos uma onda também de ingratidão, desobediência e deserção. Mas junto com essa onda, nós vamos viver uma onda de restauração e restituição. Por que nós viveremos essa onda, apóstolo? A pandemia, ao mesmo tempo que ela abriu o nosso entendimento como igreja para evangelizarmos através de mídia, através de internet, permitindo que as pessoas estivessem nas suas casas assistindo culto, criou essa facilidade e essa facilidade foi distorcida por Satanás. Hoje, exatamente pelo fator das pessoas poderem estar nas suas casas assistindo culto, uma grande maioria delas vai se recusar a voltar aos cultos normais. Vai abrir mão da comunhão do corpo, porque vão querer estar no conforto das suas casas. E isso é algo que nós temos que orar para que seja quebrado. Que Deus nos mantenha livre dessa armadilha, mas no meio de tudo isso, Deus também trará uma luz sobre o nosso entendimento e vai nos levantar para orar e para profetizar sobre uma onda que também virá paralela a essa. E é uma onda de restituição, restauração e reconciliação, que vai abraçar, erguer famílias, restaurar lares, restaurar o amor que foi perdido. E isso eu quero que você guarde Joel 2, 25 a 27, que diz o seguinte: eu vos restaurarei. Os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Comerás até te saciar, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que fez maravilhas no meio de vós, e o meu povo não será envergonhado, e saberás que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor teu Deus e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Uma outra coisa que acontecerá, uma onda de falsos mestres vai envolver a terra. Desde os primeiros dias da igreja, esse foi um perigo constante para os que são servos de Deus. Um perigo que foi anunciado e advertido em várias epístolas de Paulo à Igreja do Senhor, e ao longo dos séculos nós temos visto. Surgiram
no decorrer da história, muitos falsos profetas, falsos mestres, tentando enganar os escolhidos do Senhor, com doutrinas hereges, com desejos perversos de fazer ou voltar a práticas de rudimentos. E entenda, Deus está anunciando isso para você e para mim, para que nós não sejamos vítimas disso. Judas 2:1 diz assim: mas também havia falsos profetas entre o povo, visto que haverá falsos mestres entre vocês também, que induzirão secretamente heresias destrutivas, e até mesmo negarão o Senhor que os resgatou, trazendo súbita destruição sobre eles. A 8ª diretriz: Deus está no controle de tudo e todos não têm mais o controle de nada. Nos meses de pandemia, a saúde pública foi atingida, o turismo, a economia, as nações e todos aqueles que acreditavam que tinham controle sobre alguma coisa perceberam que não tinham controle de absolutamente nada. A própria natureza transbordou, punindo mortais pelos seus constantes pecados. Nós tivemos um aumento impressionante em 2020 de inundações, de terremotos, atividade vulcânica, furacão, tempestade e ensinos de homens que somente Deus, e isso tudo ensinando a homens, que somente Deus está no controle de tudo e todos. Aqueles que entenderem isso poderão ser usados, isso eu estou falando de forma profética, poderão ser usados por Deus e abençoados por Deus de uma forma ímpar, como nunca se viu. Então entenda e discirna isso. Busque discernimento do Espírito. Salmo 24, de 1 a 2 diz: a terra pertence ao Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, porque ele os fundou e sobre os mares estabeleceu. Uma 9ª diretriz para esse ano, uma outra coisa para você lembrar: uma gigantesca onda de salvação envolverá a terra. Pregue o Evangelho. Nessa época, pregue o Evangelho. O ano de 2020 ele deu origem a uma década de evangelismos, sabe? Uma onda de eventos incomuns enchendo a terra, criando uma expectativa, medo, pavor, ansiedade. E nesses meses de pandemia, a economia, o deslocamento, o trabalho, a saúde de milhares de pessoas no mundo inteiro foi afetada. O medo de morrer de milhões de pessoas fez com que elas olhassem para os céus buscando socorro. Fez com que nações dobrassem os seus joelhos e proclamassem jejuns, buscando de Deus uma solução, buscando esperança naquele que é Senhor de todas as coisas. Nunca na história da humanidade, nunca, como agora, o mundo está pronto para que você e eu semeemos a boa semente. Como ministros, nós não podemos perder esse timing. Multidões vão ser salvas em 2021. Existe um coração aberto para ouvir a palavra da verdade. Marcos 16, de 15 a 18, diz assim: e ele nos disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, preste atenção, seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em cobras, e se beberem algo mortal, não lhes causará dano. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estes sinais, que já foram ditos um pouco antes, seria um ano de milagres, somado à tua e à minha liberdade no Espírito para pregar, se tornarão ferramentas poderosas para a salvação esse ano. Uma outra coisa, a 10ª, todos nós seremos testados pelo fogo. E seria inegável, e seria ilógico, e seria presunçoso e fantasioso dizer qualquer coisa diferente disso. Sem dúvida, o início das dores já começou. O que nos faz olhar para eventos profetizados pelo próprio Senhor Jesus nos Evangelhos, de que haveriam terremotos, guerras, rumores de guerra, fome, peste em todo o mundo, isso inevitavelmente nos leva a ser testados no fogo da experiência incomum. O Senhor está trabalhando muito, edificando o caráter dos seus filhos, posicionando para uma igreja para que ela seja gloriosa para a segunda vinda de Cristo.
E no ano de 2021, as provas formativas desse caráter não vão estar ausentes. Portanto, nós vamos nos preparar para enfrentá-las e para sermos aprovados. Seremos provados, sim. E seremos aprovados também. Malaquias 3,13 fala sobre refinar a prata e o ouro no fogo. E diz assim: ele se assentará para refinar e limpar a prata, pois ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata, e eles trarão uma oferta justa ao Senhor. Não deixe o teu coração ser tomado de terror, seja tomado de esperança. Junto com a aprovação, Deus também nos dará livramentos. Mas entenda, haverão provações. 11ª, empreendedorismo profético será a chave para esse ano. Eu tenho a firme convicção que nós já vivemos muito daquilo que é profético e dias de Elias, onde uma unção de restauração de famílias, de pais, de filhos já tem acontecido. Ainda estamos muito longe daquilo que nós deveríamos ter vivido, mas já avançamos bastante. Eu quero que você se lembre por um momento de Elias e uma viúva de Sarepta. Aquele homem, quando chega até lá, ele ativa o profético naquela viúva e a faz empreender de uma forma inusitada. E pela fé daquela mulher, houve um suprimento no seu lar, um suprimento sobre a vida daquele profeta, e isso por muitos dias. E diferente do que muitas vezes nós pensamos, mas ficou 3 anos e meio sem chover. Legal, ficou 3 anos e meio sem chover. Mas depois que voltou a chover, não havia colheita. Porque quando voltou a chover, semearam. E a semeadura não é imediata. Então, após um período de semeadura, eles começaram a colher. E durante todo esse tempo, Elias, aquela mulher e a sua casa foram supridos por essa atitude profética. Então eu quero liberar essa palavra para a tua vida que está em 1 Reis 17, de 13 a 15. E diz assim: e Elias disse, não tenha medo, vá e faça como disseste, mas faça primeiro para mim um bolo amassado sobre cinzas e traga-o para mim, e então fará para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, não acabará a farinha da botija, nem o azeite da panela, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E então ela foi e fez conforme Elias havia dito, e ele e toda a sua casa comerão por muitos dias. 12ª coisa, estes serão dias de uma nova torre de Babel, uma nova Babilônia. Gênesis 11 fala da nova globalização na mente do homem, querido. E a batalha espiritual que nós vamos enfrentar não será pequena. Décadas atrás o mundo foi impactado pela nova teoria de globalização. Hoje isso é um fato. Encurtamos distâncias, temos agilidade em muitas coisas, porém tudo isso também abriu precedente para que nós vivêssemos um novo tempo que preparou um sistema para o ateísmo, um sistema anticristão, até mesmo demoníaco, que é o chamado estado profundo. Isso já teve uma versão lá em Gênesis, quando o homem decide que ele não precisava de Deus para chegar até os céus. O céu era o limite. E esse é o tempo que, infelizmente, nós vamos enfrentar também. Mas eu quero chamar você agora, que é um guerreiro, que é uma guerreira, que é um valente de Deus, a se levantar para orar e para jejuar, para guerrear de verdade agora, porque nós estamos em guerra. Eu quero dizer para você que é apóstolo, se você não está em guerra, comece uma. As guerras começam pelas nossas vidas. E se você não está em guerra, alguma coisa está errada. Você não foi chamado para viver lutas, você foi chamado para travar guerras. Guerras entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Não pode haver tréguas. E aonde você estiver guerreando, Deus te dará uma unção poderosa. Mas não tenha medo deste tempo. Deus trará uma certa confusão em alguns lugares, mas isso é para que haja um livramento maior e para que essa nova ordem não ganhe proporções ali. Então é necessário nós termos entendimento. 13ª,
Deus aguçará a pontaria dos seus arqueiros. Arcos e flechas serão preparados pelo Espírito Santo. Eu quero falar com você agora. O que é um arco, o que é uma flecha? A Bíblia diz que os filhos são como flechas na aljava de um valente. O Espírito Santo ele está preparando, por meio de apóstolos e profetas, querido, um verdadeiro exército de intercessores. Profetas emergentes que vão ativar multidões, apóstolos que serão levantados de uma forma sobrenatural e usados para afligir o reino das trevas na sua maior derrota da história. Como verdadeiros arqueiros que você e eu somos, nós devemos ser maduros e preparados para formar as melhores flechas que o mundo espiritual já viu. Se você é um líder, esse ano a tua responsabilidade é gerar filhos legítimos, e para gerar filhos, você tem que ser um excelente pai. E para ser um excelente pai, você tem que ser um excelente filho. Muitos de nós querem ser pais, pais espirituais, gerar multidões. Poucos de nós aprenderam a ser filhos. Eu quero chamar você a redescobrir paternidade, a reaprender o que é a paternidade, a reaprender o que é ser filho, a honrar aqueles que são teus pais, tanto biológicos, se eles ainda existem, como espirituais. É muito fácil eu criticar um pai espiritual, alguém que está à frente, e dizer: a minha vida não desata porque a culpa é dele, as coisas não fluem porque a culpa é dele, porque lógico, ele é pai. Mas será que eu me porto como filho? O apóstolo Sandro Ferreira de Embu das Artes disse uma coisa muito interessante esses dias em um vídeo que eu estava vendo dele. Ele disse: filhos não são aqueles que dizem pai, 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 pai. São aqueles que se comportam como filhos. E a minha pergunta é: você é um filho legítimo? Cabe pensar. Deus vai atingir o exército de Satanás, derrubando argumentos e trazendo estratégias para nós. E usará essas flechas que são filhos. Nós não podemos errar nisso. Segundo Reis 13, fala de uma passagem entre o profeta Eliseu e o rei Joás. Ele diz assim: e Eliseu disse: toma o arco e algumas flechas. E então Joás pegou o arco e as flechas. E então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. E ele colocou a mão sobre o arco. E então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o leste. E quando ele abriu, Eliseu disse: puxe. E puxando ele, disse Eliseu: flecha salvadora do Senhor, flecha salvadora contra a Síria, porque você vai ferir os sírios em Afec, até que você os consuma. Deus tem estratégias e armas que serão usadas neste tempo. E essas armas não são estranhas a nós, elas são naturais. É aquilo que nós geramos, é o nosso selo como apóstolos, o selo do nosso apostolado, que são os filhos que nós temos gerado. 14. O maior movimento mundial de oração da história surgirá nestes dias. Guarde isso. Porque com o aparecimento de múltiplos e variados problemas sociais, políticos, econômicos, de segurança das nações e com o aumento crescente do poder e força dos povos da terra, o Espírito Santo também fará crescer o seu povo. E vai fazer crescer nesse povo o desejo e a convicção de orar para que Deus ative o seu povo, a sua proteção, traga mudanças, traga milagres. E isso vai iniciar um movimento de oração sem precedentes nos tempos modernos. 2021, Deus vai levantar o maior movimento de oração da história com inteligência. E uma visão profética, com pessoas que vão agir não desordenadamente, mas unidas. Esse movimento terá unidade como base. Segundo Crônicas 7, de 1 a 2 diz: e quando Salomão acabou de orar, veio fogo dos céus e consumiu o holocausto e as vítimas.
e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam estar de pé porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Esse ano, a glória de Deus virá sobre as nações e nós seremos aqueles que unirão milhares e milhares e milhares para levantar um altar de oração e adoração ao Senhor e rasgar os céus para que o fogo de Deus venha sobre as nações. 15. Uma onda de justiça envolverá a terra. Com esse aumento de oração, à medida que o Senhor vai motivando milhares, as situações começarão a ser mudadas. Essa nuvem de oração vai trazer junto com ela a justiça de Deus. E ela será ativada trazendo verdades eternas sobre a terra. Guarde uma coisa: o ímpio por muito tempo andou com o falso senso de segurança, de que nada acontecia. Esse ano é um ano da justiça de Deus. Esse ano é o ano em que aquele que foi corrigido muitas vezes e não ouviu, vai ser abatido de uma vez só. Nós veremos muitos homens duros na sua cerviz serem abatidos de um só golpe. Mas nós também veremos muitos se levantando e sendo honrados por Deus, porque a justiça de Deus nos ornará como um manto. Apocalipse 20, de 11 e 12, diz: e o julgamento no grande trono branco. E falei, eu vi um homem, um grande trono branco, e um assentado sobre ele, cuja presença a terra e os céus fugiram. Nenhum lugar foi encontrado para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados primeiro pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras. Haverá um julgamento de Deus, haverá uma justiça de Deus manifesta. Eu quero que você guarde uma outra coisa. Esse ano nós seremos envoltos pela glória de Deus. Não só seremos provados pelo fogo, mas o fogo também nos envolverá. E nós seremos capacitados pelo Espírito e poder de Deus a realizar coisas que nós nunca fizemos, que nós nunca ousamos fazer. Ageu 2,9 diz o seguinte: a glória desta casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu trarei paz, diz o Senhor. Eu quero que você guarde essas palavras no teu coração. Eu quero que elas permeiem o teu espírito. Eu quero que elas encham a tua vida. Para que você saiba que há um Deus que vai te direcionar 365 dias esse ano. E que isso que eu te disse é simplesmente um mapa que vai te mostrar um caminho. E no final desse ano, a gente volta a conversar. Deus abençoe a tua vida.